A paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Irmãos, hoje nós vamos aprender a divisão que tem na Bíblia, tá bom? Ela tem algumas divisões e eu quero falar sobre essas divisões hoje. A primeira divisão maior é entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele vai de Gênesis até Malaquias. O Novo Testamento começa em Mateus e vai até Apocalipse, tá bom? Mas dentro dessas duas divisões, a gente tem outras seções ali também, tá? Então vamos falar agora os cinco primeiros livros da Bíblia, que são chamados também de Pentateuco, tá? Penta é referente ao número 5 e teuco tem a referência a livros, rolos, tá? Então Pentateuco, 5 livros. Esses 5 livros foram escritos por Moisés, tá bom? Ali trata desde a criação, formação do povo de Deus, o desenrolar da história, o cativeiro egípcio, o êxodo, a peregrinação no deserto, conquista da terra prometida, Canaã, as leis deixadas também como princípios morais e éticos que norteiam a nossa sociedade hoje ainda. E através disso aqui é que hoje a gente tem os princípios morais e éticos ainda em vigor na nossa nação, no nosso mundo também, na maioria dos países, tá? Então esses são 5 livros escritos por Moisés, tá? Depois deles vem os livros históricos, tá? Eles são narrativas, então presta bem atenção. Ele começa de Josué e vai até Esther. Esses são os livros históricos, tá bom? Então você vai encontrar muita narrativa de histórias ali, tá bom? A gente vai desenrolar isso aí, a cada período a gente vai falando sobre cada livro também. Depois a gente entra nos livros poéticos. A gente vai de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão ou Cânticos dos Cânticos, né? Também tem esse, na Bíblia Católica tá assim. Esses livros, eles são considerados poéticos, tá? É o tipo de dissertação, o tipo de narrativa que eles foram escritos. O livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia, tá? Por incrível que pareça, ele não é o Gênesis o mais antigo. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, que também foi escrito por Moisés, tá bom? E provavelmente, pela história, ele foi escrito quando Moisés fugiu do Egito após matar um soldado egípcio. Ele fugiu e lá ele conheceu essa história, teve perto daquela história daquele homem que tinha vivido há um tempo, que era Jó. Então a história de Jó era muito conhecida naquelas terras longínquas para onde Moisés foi. E quando ele retorna para o Egito e depois ele tira o povo e vai para o deserto, é no deserto que ele escreve o restante, que é o Pentateuco, que nós falamos primeiro, tá bom? Por que não está na ordem do Jó ser o primeiro livro? Porque a nossa Bíblia aqui ela está dividida por seções temáticas, tá? Então aqui você está tratando do Pentateuco, aqui você está tratando depois dos livros históricos, e o livro de Jó ele já não é um livro histórico e ele não é um livro de leis nem morais, ele é um livro poético, ele é escrito de uma forma poética, então ele se encaixou nessa seção. Depois disso vem os profetas maiores, aqui a gente tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Só que são 4 profetas, porém são 5 livros. Porque Jeremias ele escreve o livro de Lamentações também, tá bom? Então são 5 livros. Por que profetas maiores? Não é porque eles são melhores do que os outros que vêm após. É porque eles tiveram um material de escrita muito maior do que os que vieram depois. Então a quantidade da escrita que eles deixaram é muito maior do que os outros profetas, que são chamados de profetas menores, não referente à sua missão, nem o seu trabalho aqui na Terra, mas referente à quantidade de trabalho escrito deixado, tá? Depois vem os profetas menores, que aí vem desde Oséias até Malaquias, tá bom? Depois disso, a gente vai ter o Novo Testamento, que vai ser dividido da seguinte forma. Os 4 primeiros livros são evangelhos, tá bom? Esses são livros de biografia contra a vida do Senhor Jesus. Então são livros biográficos, tá?
Depois a gente tem o livro de Atos dos Apóstolos, que ele é um livro histórico, tá bom? Atos do Apóstolo é o único livro histórico do Novo Testamento. Depois a gente tem as Epístolas Paulinas, que foram todas as cartas escritas por Paulo, tá? E a gente tem depois as epístolas gerais, que foram escritas por outros apóstolos, por outras pessoas. E por último, a gente tem um livro só profético, né? Então a gente tem vários livros proféticos lá no Antigo Testamento, mas aqui a gente só tem um livro profético, que é o Apocalipse, tá bom? Dentre esses livros das epístolas gerais, que tem-se muita dúvida com relação ao livro que foi escrito aos Hebreus, que está aqui, né? Esse livro aos Hebreus, não se sabe exatamente quem escreveu esse livro, tem muita especulação sobre isso, mas pode ter sido muita gente, pode ter sido Paulo, sim, mas pode ter sido Barnabé, pode ter sido Apolo, pode ter sido Lucas, pode ter sido Silas, né? Então tem muita gente que é candidato a ter escrito esse livro. Mas uma coisa é certa, a gente não pode cravar quem foi que escreveu esse livro. Porém, ele é um livro totalmente inspirado, não só pela escrita dele, que condiz com todo o resto da Bíblia, mas as referências que ele traz do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Ele é um livro muito conciso com a verdade, ele é um livro muito coerente com tudo aquilo que já tinha sido escrito. Então ele foi um livro divinamente inspirado e ele é um livro muito forte, tem uma coisa muito diferenciada, que é a questão da fé. Então se você for lá em Hebreus 11, ele fala muito fortemente a questão da fé. Ele mostra os pais da igreja lá atrás, o pai da fé, que é Abraão, começando por Abraão. Então ele vem falando de todos, ele vem espelhando todos aqueles homens, trazendo isso como exemplos de fé, tá bom? Então essa é a divisão que eu queria mostrar para os irmãos. Abra a sua Bíblia, anote isso, escreva isso, tá? Se você não quer escrever na sua Bíblia propriamente dita, aqui no comecinho da Bíblia tem aqui essa parte, ó, essa parte, tá vendo? Aqui é do Antigo Testamento, mas temos também do Novo Testamento, que está lá no meio da Bíblia. Você pode abrir lá, vai ter essa mesma tabela aqui. E você pode escrever do lado aqui, tá? Faz um risquinho aqui, escreve livro profético, livro histórico, livro poético, profetas maiores, profetas menores. Aí você vai no Novo Testamento, você tem os evangelhos, você tem que é a biografia, né? Uma biografia. Você tem o livro histórico, que é o livro de Atos. Você tem as epístolas paulinas, você tem as epístolas gerais e você tem o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então o Hebreus ele vai entrar nos livros de epístolas gerais, por não se saber quem foi que escreveu ele, tá bom? Deus abençoe e que você tenha um ótimo estudo, tenha um ótimo dia. Deus abençoe o seu dia, sua família e sua vida. Fiquem com Deus.